Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o fantástico mundo da clonagem. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Sobre as nossas cabeças, o sol, sobre as nossas cabeças. Barbaridade! Lá por 2001, 2002, eu assisti a novela O Clone. Que novela legal! A gente tinha lá vários personagens inspiradores, como era o caso do famosíssimo Dr. Albieri. Antes disso, lá na década de 90, eu seguidamente ouvia falar sobre essa tal clonagem. Eu era muito pequeno, mas lembro muito bem os noticiários sobre a tal ovelha Dolly. Clonaram uma ovelha, primeiro mamífero clonado em laboratório, troço magnífico. Eu ficava pensando, barbaridade, e agora o que vai acontecer? Na verdade, moçada, a ovelha Dolly, para eles conseguirem clonar ela, foram 277 tentativas. Imagina só, quantos erros eles tiveram para conseguir fazer um clone. Então, clonagem não é um processo simples, principalmente quando a gente fala de mamíferos, de organismos complexos, como é o nosso caso, tá bom? Mas falando em clonagem, o que você tem que saber? Clones existem naturalmente. Imagina uma bactéria que se divide em duas horas. Isso aqui são clones. Essa que surgiu é clone da original. Na verdade, a original se dividiu. Então, tem o mesmo material genético, elas são clones, né? Isso acontece no mundo natural e está tudo bem. A questão é, o que a gente estuda aqui é a clonagem aplicada sob o ponto de vista da biotecnologia. Então tem dois tipos básicos de clonagem. Te liga, a clonagem ela pode ser reprodutiva, que é para literalmente clonar um organismo. Então ele vai se tornar, vai reproduzir, mas vem cá, como é que eu reproduzi? Foi de forma... Não, simplesmente foi clonado. Então tem o clone e tem o clonado no caso. Mas a clonagem também pode ser do tipo terapêutica, onde tu não tens a intenção de originar um novo organismo. Você clona o organismo, te liga, só que antes do desenvolvimento dele, você tira ali as celulinhas para fazer terapia. Ora, por que tu tira? Porque essas células do início do desenvolvimento são células-tronco. E, obviamente, tu usa para terapia, porque aquelas células-tronco ali, elas não vão gerar rejeição no organismo clonado, tá? Mas vamos falar com muita calma sobre essas técnicas. Então, primeiro, clonagem reprodutiva. Qual é o objetivo? O conceito é criar um novo indivíduo geneticamente idêntico ao original, tá? Então, imagina, se eu for clonado, tá? Eu vou ser o clonado e o carinha que nascer lá vai ser um Samuelzinho. 37 anos mais novo, hoje eu tenho 37 anos, né? Então olha só que doideira, velho. Então há uma questão ética em cima disso, e essa novela que eu falei pra vocês, professor, eu sou novo, aí nunca assisti o Clone. Eu sou das antigas, era noveleiro, vi lá no início dos anos 2000, e depois deu no Vale a Pena Ver de Novo, e tem lá no Globoplay se tu quiser assistir também. Não tô fazendo propaganda aqui, sem patrocínio, sem nada, mas tá lá. Ou seja, cara, é um troço fantástico isso, e essas questões éticas, tá, são muito bem tratadas nessa novela, por isso que eu recomendo aí para vocês, tá bom? Então como é que funciona a técnica? Isso aqui que é importante. Professor, estou estudando para o vestibular, para o Enem e tal, não quero saber de ética, não quero... Tá, então tu tem que saber isso aqui. Como é que funciona? Você pega um gameta feminino, tá? Um ovócito de classe 2, e retira o núcleo desse óvulo. Como é que acontece a fecundação? É um óvulo, né? No caso da mulher, um espermatozoide do homem, eles se fundem, ou seja, uma célula N, com a metade do nosso material genético, ou seja, uma célula haploide, com outra célula N, outra célula haploide, forma uma célula 2N que dá origem ao embrião e vai embora até nos tornar o que nós somos hoje, tá bom? Só que nesse caso você pega o gameta feminino, que é o ovócito, tira o núcleo, pode chamar de óvulo também, tá? Mas o termo correto é ovócito de classe 2. Tira o núcleo, que é N, e reserve ela. Deixa ela no cantinho. Aí agora eu vou pegar uma célula minha. Lembre-se um conceito importante. A célula de um adulto, tirando seus gametas, e as hemácias, no caso dos mamíferos, que nem tem núcleo ali, enfim, você pega uma célula, chama célula somática. É uma célula 2N, ou seja, tem uma cópia de cada, tem um par de cada um dos tipos de cromossomo, porque tu herda um do pai e um da mãe, então tu é 2N, tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, ou seja, nós, no nosso caso, temos 46 cromossomos, então fica completinha. Então eu tiro qualquer uma destas células do meu corpo, vivas, ela vai ter todo o nosso material genético. Então como é que uma célula do pâncreas sabe que tem que produzir insulina, outra tem que produzir outra coisa? Existem reguladores gênicos que fazem, mas
que fazem genes ser expressos em diferentes partes do nosso corpo. No entanto, olha que fantástico é a biologia. Qualquer uma das células, seja uma célula produzindo insulina e glucagon no teu pâncreas, ou outra ali produzindo, sei lá, qualquer coisa no fígado, ou na unha do teu pé, ou no teu neurônio, produzindo um neurotransmissor, uma doideira toda. Cara, estas células, a diferença é que existem reguladores gênicos falando, não, esse gene tem que estar ativo nesta célula e inativo naquela outra. Nessa aqui, tem que estar inativo o gene da insulina e glucagon. Pô, eu não vou produzir dentes, um exemplo, numa célula do pâncreas, não tem cabimento. Ah, mas ela tem um gene para produção de qualquer coisa? Tem todos os genes ali, mas os ativos que estão ali nestas células são X ou Y, não todos os outros, tá? Então esse é um conceito importante, existem os reguladores gênicos, tá? Então se eu tirar uma célula de um adulto 2N, uma célula somática, ela vai ter todos os genes, só que o que eu faço? Eu tiro o núcleo dessa célula, tirei o núcleo, e esse núcleo que é 2N, que estava aqui dentro de uma célula adulta, o que eu faço? Eu jogo lá naquele ovócito, que é uma célula que antes tinha um núcleo N, só com os cromossomos que viriam do gameta feminino, e agora recebe todos os gametas aqui, ou todos os gametas não, recua 2 segundos, todos os cromossomos, todos os materiais, todo o DNA que tem no indivíduo adulto. Só que esse 2N, todo esse material vem de quem? Vem desse adulto aqui, meu, tirei, pá, velho. O que vai acontecer? Esta célula aqui, que é uma célula ainda imatura, ela vai estimular a sua proliferação. Só que ao invés de tu ter posto metade do material do gameta feminino e metade do material seria aqui do espermatozoide, você colocou todo o material desse carinha adulto, do clonado. Então esta célula aqui agora vai estimular a sua divisão e a sua proliferação para formar o embrião, etc, 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 até chegar no adulto, com a informação genética desse cara. Então olha só, quando se tem um clone, a mãe que doou o ovócito, cara, aqui o que vai ter da mãe? Ah, o DNA mitocondrial, as organelas lá vem da mãe. Ou seja, o DNA mitocondrial dessa aqui, tá, vem da mãe lá. Isso, ok, outro conceito importante em biologia. Só que o indivíduo, todas as minhas características, tudo que eu expresso, vem desse carinha aqui. Ou seja, do clonado. Só que esta celulinha, quando ocorre, né, quando ocorre a mágica ali, ou seja, o núcleo 2N foi realmente com sucesso implantado nela, e a taxa disso aí é baixa, né? O que vai acontecer? Há necessidade de uma barriga de aluguel. Então vai pegar imagina, uma terceira pessoa, uma mulher no caso, e joga ali, não tem nada a ver com esses caras. Tem nada a ver com isso aqui, nem sabe o que está acontecendo. E ela tem o período lá exato para implantar agora esse embriãozinho aqui já em desenvolvimento. E ela vai fazer a gestação, ou seja, ela vai ficar grávida de um clone. Ou seja, quem é que está desenvolvendo lá? É esse carinha, ou seja, eu, 37 anos mais novo, lá eu no início novamente. Olha, assim, moçada, isso aqui não é ficção, isso é um fato. Isso acontece, olha que doido, né? Ou seja, como é que o vestibular vai te cobrar isso aí? O indivíduo vai ser igual a quem doou o ovócito ou quem doou essa célula 2E? Vai ser igual esse aqui, o clonado é esse aqui. De lá não vai ter nada, exceto, volto a dizer, o DNA mitocondrial. Da barriga de aluguel não vai ter nada. Só foi uma barriga de aluguel, literalmente. E aí, depois de um tempo, vai nascer e vai se desenvolver. Problema que a gente observou no Ovelha Dolly lá na década de 90. Se esse carinha aqui, eu, clone, né? É difícil falar eu, mas não sou eu, é ele, mas é eu, enfim, tá lá. Ele já vai nascer com células que já estão se dividindo, já estão funcionando há 37 anos. Então, quando eu tiver 67 anos, tá? Ou seja, daqui a 30 anos, aquela célula, aquele carinha ali que nasceu vai ter 30 anos, tá? Eu sou 37 anos mais velho. Só que esse carinha aqui, o clonado meu, ele vai ter provavelmente algumas doenças ou predisposição dessas doenças que eu já lá, indo para os 70 anos, vou estar tendo lá adiante. Então, olha que loucura. A ovelha Dolly, com poucos anos, ela já tinha sintomas, doenças, que é de uma ovelha velha, velhinha. Porque aqui tem toda a questão de telomerase, que eu não vou entrar aqui, que é uma doideira, mas são fragmentinhos que a gente perde sempre que a gente divide uma célula e os nossos genes começam a ficar meio capenguinha, a nossa célula fica meio capenguinha, e aí que vem algumas doenças lá do envelhecimento, normal, né? Todo mundo quer ter essas doenças do envelhecimento, quer ter as doenças não, né? Mas quer ficar bem velhinho, apesar das doenças que vêm, das dor nas costas e tudo mais, né? Tá? E aí vem a questão ética disso. Para que fazer isso? Fala, para quê? Professor, não.
Eu quero me clonar porque vai que eu preciso de uma doação de órgãos, aí eu vou pegar o órgão desse carinha aqui, pô, meu Deus, o clonado é pessoa tanto quanto o clone. Essa é a questão. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e imagine que não, que a gente consiga burlar esse envelhecimento precoce. Moçada, isso é um grande problema, porque a gente tem que pensar na ética da ciência, da pesquisa. Aí tu fala, não, professor, mas é para um bem maior. Existe um filme, eu não lembro do nome desse filme, que existem lá as pessoas que são. O filme se passa tipo num abrigo de menores ali. E seguidamente um jovem sai desse abrigo e volta com uma cicatriz, com uma mutilação. Quanto mais tu sai e volta, mais mutilado fica. Aí eles tentam fugir e tal, não vou dar muito spoiler, mas enfim, depois eles. Acontece ali, o que, que era o cerne da questão? Eram clones. Então a pessoa, num futuro X, é, pagava uma empresa que clonava essa pessoa, e o clone nascia lá, ficava brincando ali e ia doando os órgãos para a pessoa que pagou lá. Mas, loucura, o troço é pesado, pesado. Então, essa questão ética aqui da clonagem é uma coisa ainda muito discutível. Aí tu fala, professor, então tem alternativa para isso? Bom, isso aqui a gente sabe que para humanos nem pode, né, pessoal? O Brasil tem leis aí que proíbem completamente isso. No entanto, tem uma alternativa, que também tem questão ética aí, que é a clonagem terapêutica. O que se faz na clonagem terapêutica? Preste bem atenção, porque a clonagem terapêutica junta as informações que a gente tem da clonagem com células-tronco. Então, o mesmo processo que acontece, tá? Então, olha só, processo muito semelhante, mas esse embrião aqui, ele não vai ser implantado numa barriga de aluguel, porque tu não quer ter um clone, tu quer fazer uma terapia. Então tá, isso aqui tu fez, ele segue desenvolvendo até chegar na blástula aqui, tá bom? Então, quando chega nessa parte do desenvolvimento, estamos aí falando dos 5 a 7 dias aproximadamente depois da fecundação, depois de ter conseguido ali, enfim, fazer a divisão celular a partir da clonagem, ou seja, na fase de blástula, aqui dentro tem um maciço de células que nós chamamos de embrioblastos, são células internas à blástula, que já tem uma cavidade aqui. O que eles fazem? Eles tiram estas células aqui internas e fazem um cultivo celular. Quando eles tiram, o que acontece com esse embrião? Ele morre. Isso é um fato, ele morre. Ah, mas dá para. Não, ele. Mas morre. É difícil falar que morre, porque será que está vivo já? Aí entra novamente a ética, né, pessoal? Quando começa a vida? É na concepção? É nessas primeiras divisões? Isso aqui não tem ainda, nem começou a desenvolver o tecido nervoso ainda. Tá? Na questão da organogênese lá, não começou ainda. Então, pô, já é um ser vivo? Bom, eu não tenho respostas para isso, tá? Mas o que a gente pode discutir aqui é que isso aqui, no mínimo, e por isso entra a ética, é um provável ser vivo. Ele ainda não o é. Vivo, coração batendo, um cérebro pensando. Mas esse emaranhado de células, se tiver num meio adequado, que é a barriga, ele vai se desenvolver num indivíduo normal. Então é vivo ou não é? Ah, não é, mas será vivo? Sim, mas e aí? Por isso nós temos toda essa questão ética, tá? Aí faz o cultivo celular e tira estas células aqui, mostrado. Isso aqui é célula-tronco. Célula-tronco pluripotente, com capacidade de se diferenciar em várias outras células do nosso corpo e, portanto, clonagem terapêutica, fazer terapia, aplicações, tratar doenças como Parkinson, ela, que é esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, lesões da medula. Tu tem uma lesão medular, célula muito especializada, não tem células adultas multipotentes que conseguem diferenciar novamente no neurônio. Então o que tu faz? Tu usa células-tronco para fazer, são terapias importantíssimas. E por isso que eu falo, isso aqui, pessoal, é incontestável. A importância de utilização de células-tronco para pesquisa e para cura de doença, a gente tem que fazer. Mas, novamente, às custas disso aqui, eu não tenho resposta, tá? Eu jogo aí. Eu tenho argumentos a favor e contra. E aí eu faria, não faria? Eu seria o cientista que tiraria essa célula? Eu daria uma célula minha para eu ser clonado para formar essas células aqui para depois eu tirar? Tu entende as questões que envolvem tudo isso? E esse é um vídeo aqui bastante até, digamos assim, até um pouco polêmico, porque é um assunto delicado. Eu estou passando a parte aqui de como funciona a biologia, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Claro, sempre os japinha lá, os caras aqui, ó, coraçãozinho, eles metem aqui um tal de iPSC. O que é isso? Pega uma célula adulta, estamos em avanço significativo nessa área, e você fala assim, pô, essa célula aqui adulta já não é mais célula-tronco. O que é uma célula-tronco?
Uma célula-tronco é uma célula ainda não diferenciada. É uma célula que tem a maior parte dos seus genes inativos, porque ela vai saber, dependendo do tecido que está, vai fabricar, vai funcionar uns genes. Ah, estou em outro lugar, vou funcionar outros genes para produzir outras proteínas e tal. Então, uma célula-tronco ela ainda está aqui, ó. Não sabe se vai para lá ou se vai para lá. Se for para cá, eu expresso esses genes. Se eu for para... Então, eu estou aqui, inativo. Tranquilão. Tá bom? Só que o que eles fazem nesse tal de iPSC? Eles pegam uma célula adulta que já estão com as proteínas aqui e fazem ela voltar para cá. Ou seja, se tu botar depois ela aqui, ela vai expressar outros genes. Portanto, chama-se células-tronco pluripotentes induzidas. Eles induzem uma célula adulta a voltar célula-tronco. Tá? Podem ser chamados também de células adultas reprogramadas. Ou seja, tu reprograma estas células. Aqui deu até calor, né, moçada? Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Falou de clone. Clone, deixa eu só jogar aí. Clone é uma técnica. Na natureza existe, é normal. A clonagem existe humana, natural, existe. Gêmeos bivitelinos não, mas gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo material genético, então eles são clones. Só que eles não foram clonados por um processo de biotecnologia, aconteceu de forma natural. E aí tu pode ver, eles têm o mesmo genótipo, embora possuam um fenótipo diferente. É um outro conceito, porque o fenótipo é todos os genes, ou seja, todo o genótipo, mais o ambiente, a gente fala. Tudo aquilo que tu faz, que tu come, que tu interage, ou seja, a influência do ambiente sobre os genes. Mas enfim, também é um outro assunto. O mais importante daqui é vocês pegarem essa técnica e saber diferenciar a clonagem reprodutiva de terapêutica sem deixar de levar em conta as discussões de bioética acerca do assunto. Certo, moçada? Então é isso aí. Estamos juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.